Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 20º episódio da 4ª temporada, The Muse. E estão aqui comigo hoje Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite. Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E temos a presença hoje da Roberta Maná. Olá, Roberta, um prazer tê-la você aqui no balde com a gente. Buenas, boa noite. Bom, The Muse. Vamos ver o que a gente fala sobre esse episódio. Ele é uma história do René Echevarria e da Majel Barrett. E o roteiro do René Echevarria é dirigido pelo David Livingstone. E ele até meio, assim, a gente vê quando a gente lê no Memory Alpha, no Companion, que infelizmente o pessoal da produção ficou bem descontente com o resultado final. E é interessante, assim, colocar algumas coisas antes da gente começar a conversar sobre ele mesmo, é que normalmente um roteiro, quando eles vão destrinchar ali a história, para o roteirista começar a escrever, eles levam 2 dias nesse trabalho, né, ali na sala de roteiristas. Às vezes 3, quando é algo mais complicado. E esse aqui levou 6 dias. Foi o maior tempo de todos os 7 anos de Deep Space Nine, de todos os roteiros. Então você vê que eles estavam realmente com dificuldade de montar a história. A ideia inicial da Majel, que ela fez o pitch pro Aira, seria a Lwaxana aparecer grávida do Odo. A gente já coloca uma exclamação, né? Como que ela ficou grávida do Odo, que é um transmorfo. Enfim, não sei qual era a ideia dela. Ela só jogou o pitch e falou assim, ó, vocês aqui são ultra criativos, façam alguma coisa sobre isso. E aí o coitado do René Echevarria teve que criar alguma coisa. Ele estava com super dificuldade de fazer a história funcionar. Ele tinha pensado em 4 romances, falar lá de 4 casais. Tinha a Keiko com o O'Brien, o Sisko com a Cassidy, o Odo com a Lwaxana. Aí no fim o Ron Moore deu uma sugestão de uma história de algo que eles já queriam estar falando já há algum tempo atrás, desde o The Visitor, que eles queriam escrever alguma coisa sobre a criatividade do Jake e tal. Aí ele deu a sugestão de uma história do Jake atraído por uma mulher mais velha por conta do fato dele ser um escritor. E aí no fim isso daí acabou se tornando a história A, tanto que a gente tem o nome do episódio, né, a Musa, e a história do Odo e da Lwaxana acabou ficando como a história B. Eu vou deixar primeiro vocês dizerem aí as suas impressões iniciais, o que vocês acharam do episódio, se essa reassistida agora fez diferença de alguma forma para melhor ou para pior. Vamos começar com a nossa convidada, Roberta. Tu estava falando, Mari, da dificuldade que eles tiveram com esse roteiro. Isso me lembrou quando a gente estava fazendo prova no colégio, na faculdade, que aí sempre tem aqueles alunos que ficam até o último momento, sabe? E aí eles não tiram nota boa. Porque, tipo assim, chega uma hora que tem um ponto ideal ali, sabe? É como se fosse um gráfico de um U invertido, assim, tem um ponto ideal. Certamente eles passaram desse ponto. E eu acho esse episódio horroroso. E hoje eu reassisti e eu lembrei que eu não gosto nem da história A e nem da história B. Eu acho tudo muito ruim. Eu acho os atores ruins, enfim, as atrizes convidadas, no caso. Eu acho tudo realmente, assim, é muito ruim, assim, é ruim com força. E aí agora eu fiquei com pena, assim, de saber que eles passaram 6 dias trabalhando nesse negócio pra ficar desse jeito, assim. Agora eu tô mais chateada ainda com o episódio. Eles ficaram 6 dias pra montar a história. Depois o René ainda foi escrever, né? Pois é, não, pior ainda, só tá piorando a coisa pra mim. Sim.
Mas assim, o Ron Moore fez aquela meia-culpa, mas ele fala assim, que ele não estava contente com a história. No fim das contas, que foi a ideia dele, que a ideia de uma mulher mais velha que fica toda excitada por olhar alguém escrevendo é ridícula. Que só um escritor poderia ter essa ideia, entendeu? Do tipo, o sonho erótico do escritor. E aí nos dailies, eles viram que tinha sido muito insano eles terem feito isso. Mas ele fala assim, olha, a gente sempre começa com boas ideias. Sempre tem razão para tentar algo. Não é à toa que eles colocam as coisas, mas nem sempre elas dão certo. Foi o que você falou, acho que foi perfeita essa sua análise aí do gráfico do invertido, porque chega uma hora que você começa a querer mudar tanto que aí você acaba se perdendo. Talvez várias ideias boas foram lançadas, mas no fim eles não conseguiram criar algo realmente interessante ou com a ideia que eles tinham que seria, né? Ale, o que você acha do episódio nesse sentido? Eu, honestamente, tenho uma visão um pouco diferente do senso comum. Para mim, esse é um dos episódios injustiçados de Deep Space Nine. Não que, obviamente, ele seja uma obra-prima, mas eu confesso que, tendo olhado antes de assistir o episódio, as críticas sobre ele, as notas que, eventualmente, esses revisores, vamos dizer assim, né, colocavam como nota na internet, o Jammer, enfim, o Tim Lynch e outros na época, aí nós estamos falando lá do início dos anos 2000, eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio de assisti-lo. E depois de assisti-lo a primeira vez, lá no antigo canal USA, confesso que ele me surpreendeu em algumas coisas. Então, eu acho que esse episódio tem os bons momentos dele. Ele tem um pouco de continuidade, ele não é deletério para nenhum personagem, não faz mal para nenhum personagem, como a gente já viu aí em outras pérolas aí da série. Meridian, por exemplo. Enfim. E ele ainda acrescenta umas características da Oda, dando uma sofisticada aí na caracterização dele. E, assim, fornecendo até um certo crescimento para ele como um ser social, vamos dizer assim. É claro que esse episódio tem os problemas dele, mas, assim, de forma geral, apesar de também não ser um dos meus preferidos, eu também não desgosto desse episódio, como a maioria não. Eu consigo ver mais pontos positivos nele aqui do que pontos negativos. É o seguinte, eu vou, dessas coisas que a Mariana mencionou, da pré-produção, pré-roteirização do episódio, a coisa acho que a única ideia boa que eu vejo foi a do Ron Moore, de fazer alguma sequência da história do Jake. Então eu acho legal a iniciativa dele fazer uma continuação do Jake como escritor, e no fim do dia ele remete diretamente ao The Visitor, na cena final, que ele mostra escrevendo aí boa parte, eu imagino, do livro mencionado lá no The Visitor. Mas é basicamente o que eu vejo de bom, porque a história da mulher mais velha poderia até ter algum fundamento quando a gente pensa no histórico do Jake, que ele se envolveu com aquela Double Girl, claramente era mais velha, mais experiente, poderia aparecer uma mulher mais velha que se interessasse pelo Jake, mas de uma maneira que fizesse sentido, né? Ela sentar do teu lado, olha, você não pede, e você é escritor? Sei lá, é um negócio meio esquisito. Então poderia ser feito alguma coisa com isso, mas não é o que foi feito aqui. Eles fizeram uma história estilo Toys, meio uma vampira de alguma coisa, meio indefinida, que a gente nunca descobre até o final do episódio, que ajuda o Jake de alguma maneira, também indefinida, que a gente não descobre direito, e ela vai sugando o produto daquilo ali para sobreviver ou para ganhar poderes, e isso aí foi muito complicado, porque a impressão que dá é que disso aí, apesar desses 6 dias de sessões de desenvolvimento da história, eles não tinham história. Parece que foi, não, vamos completar isso aqui e tal, não sabia muito bem o que fazer com aquilo, e é lamentável, eu acho. E o David Livingston também perdidíssimo nessa parte. Aí você tem a outra parte. Aí o cara como eu, que é fã número 1 da Lwaxana Troy, aí pinta a Lwaxana grávida, pedindo ajuda pro Odo. Aí você tem a raça, aquele clichê de jornada, que a construção de mundo da raça é do jeitinho pra trama funcionar, pode entortar, pode fazer o que for pra a raça funcionar. E honestamente, difícil de assistir, e os 2 últimos atos eu nem reconheci o Odo mais, entendeu? Eu nem reconheci o Odo. A partir de determinado momento, ele faz aquela declaração no casamento, eu não consegui aceitar aquilo, achei muito genérico,
de onde que aquilo ali veio, é exatamente esse o personagem que eu estava acompanhando, essa pessoa, Loxana, tem tanta importância assim na vida dele, para eles, aí complicou bastante. Então eu tenho duas histórias aí que para mim são extremamente complicadas, assim, e eu tive dificuldades com o Oda aí, mas final complicou também. Eu vou dizer que eu me alinho um pouco mais com o que o Ale falou. Achei interessante ele colocar assim, esses pontos, porque eu assisti o episódio antes de ontem e achei bem ruim. Eu não lembrava nada dele, achei bem ruim. E fui ler também reviews e comentários das pessoas. Mas hoje eu assisti o episódio de novo. Eu já não achei ele tão ruim assim de dizer, putz, nunca mais quero ver isso, como outros episódios. O Ale tem razão quando ele diz que o episódio ele não faz mal a nenhum personagem aqui. Mas eu acho que, no fim das contas, ele perdeu oportunidades de aprofundar algumas discussões, principalmente na história do Odo e da Luxuana. E aí eu acho que tem alguns motivos. O primeiro é que as duas raças que eles colocam, tanto na história A quanto na história B, né, a raça lá do marido da Luxuana, os Tavinianos, e a raça da Onaia, que a gente nem fica sabendo. Porque, realmente, o Taviniano simplesmente eles criam uma raça com as coisas que eles queriam para fazer a história funcionar. Depois o Odo tira do chapéu lá, que na realidade quem cuida do bebê do sexo masculino é o pai da esposa e não o marido, só para justificar ele casar com ela. E a Onaia, a gente fica meio sem saber, assim, ela só precisa dessa energia para sobreviver, é como se fosse um alimento para ela, ou é uma combinação de ela precisa dessa energia, mas também me parece que tem um quê, assim, de como se fosse uma droga. Parece que ela é dependente daquilo. E a gente vê que ela chega na estação na forma humana ali, sólida, porque ela precisava de alguém para se alimentar. E aí, conforme ela vai pegando a energia do Jake, ela passa a ser capaz de se tornar ali um ser só de energia, de luz e sai voando da estação. Então o fato da gente não ter um aprofundamento maior dessas raças, eu acho que as histórias talvez tenham se perdido, principalmente a história da Onaia com o Jake. Mas também não sei se esse seria o objetivo, se a gente tivesse um desenvolvimento maior sobre isso, sobre a motivação da Onaia, se a história poderia ter sido mais interessante ou não. Eu acho que a parte A, essa história do Jake e da Onaia, simplesmente é desinteressante. Eu acho que não acrescenta nada ao Jake. Tem a questão interessante de que a gente tem o link com o The Visitor. O fato deles fazerem esse link é interessante. A conversa final do Sisko com o Jake ali, de que ele fala, mas não fui eu que escrevi isso, porque ele acha que tudo que ele escreveu na realidade veio da Onaia, mas o Sisko fala, não, isso tudo estava dentro de você, ela só fez com que isso se liberasse mais rápido e você fosse capaz de escrever ali. Seria uma discussão que teria que ter sido mais aprofundada. E acho que as duas histórias perdem porque elas são mais rasas nesse sentido. Acho que a gente pode, de repente, conversar um pouco mais dessa história A e depois eu falo a parte da história B do Odo e da Luxana, porque eu acho que, na realidade, apesar de ser a história B, eu acho que ela tem mais coisa a ser falada, tanto da Luxana quanto do Odo. Apesar do Castanha não gostar da Luxana, mas você é o presidente do fã-clube da Luxana, certo? Não, mas dessa história do Jake, que é a história que dá o título e é a história que o promo desse episódio se baseava, inclusive. Então essa acabou se tornando, de facto, a história a do Jake. Eu acho que se a gente pegar para fazer um roteiro, a gente com 15 minutos para fazer, a gente vai escrever um negócio parecido com isso. Tipo, temos mínimo orçamento, o que a gente vai fazer? Bota um
um do lado do outro, aí mete o dedinho aqui, um dedinho acolá, ele vai escrevendo ali, fica doidão e tal. Aí o Cisco chega no final e salva, e a mulher vira purpurina e se manda. Sabe, é um troço assim, eu não sei, parece da primeira temporada. Parece um daqueles Kill e Vash. Eu acho que eu já tô sendo até bonzinho, é pior. É um negócio assim, meio sem pé nem cabeça. Tipo, não sei bem o que eu vou fazer, vai ser um negócio mais ou menos assim, tá legal? Tá legal. E a gente não sabe muito bem o que está acontecendo ali. A gente pode tentar, é tipo aquele comecinho, se fosse uma brincadeira, se fosse tipo um cold open, fosse um negócio dissociado da história, poderia ter sido uma coisa razoável, aquele comecinho, e o final, que geralmente a gente gosta, e de fato é bem efetivo, são bem efetivas as cenas do Jake e do Cisco. Você poderia tentar salvar, mas o que foi dito sobre a habilidade dele de escrever, o que ele deseja, saber alguma coisa nova sobre ele, acaba ficando a nota de rodapé do livro, e essa vampira de sei lá o que eu também não sei, eu só consigo chegar a vampira. A Jornada Clássica tinha vampira do sal, mas essa aí eu não sei nem o que ela vampirizava direito. Talvez houvesse algum potencial escrevendo uma coisa assim, mais humana, uma mulher mais velha, o Jake estava lendo a poesia, a mulher chegou e ouviu aquilo, achou interessante, deu um charme, vai desdobrando dali, alguma coisa com gente ali. Eu achei esse negócio aí não é gente, é um negócio tão artificial, tão esquisito de atuar, de se ver, até de reagir a isso, que eu acho bem lamentável, honestamente. Assim. Ale, você quer comentar um pouco que você viu o episódio mais positivamente, né? Dessa parte da história, o que você tirou dela que para você, no fim, acabou sendo interessante? Bem, assim, essa história realmente é muito simplória, né? O Castanha já descreveu bem. É um fio ali de história. O que eu acho, assim, é que, de fato, é uma vampira, até pela caracterização da atriz, da Meg Foster. Você vê quando ela chega na estação, ela tá mais pálida, a roupa dela é escura, totalmente escura, e eu acho que ela meio que farejou ali, Jake no replimate ali, escrevendo, sei lá, eu tenho a impressão de que ela tem algum tipo de capacidade de farejar, quando a pessoa tem algum tipo de potencial criativo. E aí ela mais ou menos explica ali na conversa com o Jake. E ela vai e, né, meio que seduz ali o Jake para que ela pudesse adquirir aquilo que ela precisava para a sobrevivência dela. Nas cenas subsequentes, nos aposentos dela, percebe-se que ela já está um pouco mais corada, o batom dela já está com uma cor um pouco mais forte, a roupa dela vai tomando um tom de azul cada vez mais claro, né? Começa com um azul marinho ali, depois no final já está um azul um pouco mais claro. Inclusive esse episódio concorreu ao Emmy, né, de figurino. Mas, assim, acho que conceitualmente, de fato, é uma vampira que, assim, né, não era sangue, né, a dela não era sangue. Era ali, sei lá, da capacidade criativa ali da pessoa, no caso do Jake. Assim, então, assim, realmente é pouco inspirado, mas, se sejamos sinceros, nós já vimos coisa muito pior em Jornada. Também não é isso que eu quero em Jornada, com certeza não, mas assim, a gente já viu coisa muito pior. Então assim, acho pouco inspirado. Eu particularmente gosto da caracterização da Meg Foster, acho que aqueles olhos dela ali, super azuis ali, aquilo é sinistro. Ela nem precisa de maquiagem pra ficar sinistra com aqueles olhos, né? E a forma como ela fala, e ali o Jake escrevendo, eu acho que tem uma coisa ali meio que sensual ali, aquela sedução da mulher mais velha. Eu não gostei muito do Cyril Lofton, tá? Não gostei da participação dele. Achei um pouco over. Acho que o Castanha já comentou aí, o David Livingston acabou não ajudando. O David Livingston é um excelente diretor é um esteta, né? É um diretor técnico, né? De técnica de direção. Quando o ator precisa da ajuda dele, eu acho que ele deixa um pouco a desejar. Quando os atores sabem o que tem que fazer, que não precisa de muita dica dele, não precisa de muita intervenção dele, aí tudo bem. Agora, quando precisa, que seria o caso aqui, acho que ele tinha que conduzir um pouco melhor ali, o Cyril Lofton. Infelizmente ele não conseguiu, e ele até faz um meia-culpa, né, que, enfim, não conseguiu ajudar aqui os atores de alguma forma. Então, assim, fala que ele acha que ele deixou a peteca cair, né, que é um dos piores que ele dirigiu porque ele não sabia o que fazer com o material. Então isso lá atrás, que ele teve dificuldade.
Isso lá atrás, no Companion, isso, né? Em 2012, ele deu uma outra entrevista onde ele relata que ele não deveria ter dirigido esse episódio. Né? Para ele foi o pior episódio que ele... Né, o pior trabalho que ele fez. É claro que o roteiro aqui acabou não ajudando muito, como eu disse, simplório, mas eu acho que assim, né, quem tem que fazer as coisas acontecerem, de fato, é o diretor. É ele que vai colocar o nome dele lá, ele que tá vendo ali o que vai pra tela. Então acho que ele tem que ter um pouco de senso crítico também. Mas aí você já explicou também os problemas de pré-produção. Eles estouraram lá o prazo para desenvolver a história, isso provavelmente impactou ali nas filmagens, né? Aí tem reescrita, enfim. Mas assim, né, a sua pergunta foi, essa parte da vampira aí com o Jake, eu sou um pouco indiferente. Mas não de uma maneira ruim, tá? Como eu disse, eu já vi coisa muito pior em Jornada. Antes desse episódio e principalmente depois. Então, assim, não é uma parte que me machuque, vamos dizer assim. Essa história não me machuca, tá? Assim, eu sou indiferente a ela. Não vou colocar ela no hall das minhas preferidas. Mas, assim, sou indiferente, não me machuca. Essa história em si não faz nada de mal pro Jake. Inclusive, a gente tem a citação do livro, né, lá do The Visitor, Wansley, que a filha do Andy Robinson comenta lá no The Visitor, eu li o Wansley numa noite e tal. E aqui ele coloca no final o nome do livro. Então, acho que, assim, uma sacada legal. As cenas dele, de alguma forma, acho que se encaixam com a caracterização que ele teve até agora, né, de querer ser um escritor, de querer estar perseguindo isso. E tem a parte do bloqueio criativo, né? Aí é um momento quem nunca do episódio. Eu sou formado em arquitetura e eu já tive várias vezes bloqueio criativo. E quando você, enfim, né, quando você está precisando criar e não consegue, é muito frustrante. Agora, quando você entra na vibe de conseguir começar a criar, é mais ou menos aquilo que aconteceu com o Jake mesmo. Cara, eu não posso parar. Se eu dormir aqui amanhã, eu não sei se eu vou estar na mesma vibe para fazer minha criação aqui. Então eu vou aqui desenvolver o máximo que eu puder aqui para poder aproveitar aqui o momento, a criatividade aqui. Então, como eu disse, de certa forma, eu consigo ver algum mérito nessa história. Não que seja muito inspirado, como eu disse, mas também não é das piores coisas que eu já vi em Jornada, não, Mari. Eu acho que essa história, assim, o que eu vejo de mérito na história A, que me parece, assim, talvez seja porque eu tô muito, muito perto, assim, eu tenho um amigo que ele trabalha com criatividade, ele jura de pé junto que ele precisa fumar maconha para ser criativo. Então, eu olhava esse episódio e fiquei lembrando imediatamente de uma conversa que eu estava tendo com ele, enfim, e aí a gente falando sobre isso. Então, talvez seja por isso, assim, por essa proximidade que eu tô do tema, mas para mim ficou, não sei se não foi a intenção deles, né, mas ficou um pouco claro, assim, para mim, eu fiz essa analogia com essa coisa da pessoa, do criativo, que precisa recorrer a uma fonte externa porque acha que não tem dentro de si. E aí depois até a coisa da pessoa estar se recuperando do estrago feito pela substância, enfim, no caso, pela vampira de energia neural, whatever. E aí justamente o Cisco fala isso, né, pra ele. Não, cara, isso aí tudo veio de ti e tal, né, mas tem essa impressão, assim. Então, pra mim, essa foi a coisa mais interessante, assim, do episódio. Foi o que eu vi como uma analogia à questão das drogas, e que, de repente, nem passou pela cabeça dos caras, né? Mas, enfim. Eu vejo muito mais, assim, ela me parece muito mais a pessoa que é dependente química e que precisa daquilo para viver do que uma vampira, assim. Na realidade... quando eu li os reviews lá, que o pessoal comentou isso, eu falei, nossa, mas não foi essa sensação que eu tive. Mas, enfim, é interessante essas coisas. Mas eu acho que é mais assim, é o que o Ron Moore falou. É o sonho do escritor de repente, aparecer uma mulher linda, maravilhosa, que é a inspiração dele, entendeu? É só em sonho que essas coisas acontecem. É o ideal, né? E aí ele transportou isso ali pro papel. Não se escreve isso, porque é o ideal, não vai pegar. Se bem que Voyager fez né? Não tô lembrando muito bem, Voyager chegou a fazer um também, só que em outro contexto, né? Voyager, tu fala do episódio The Muse, ou não sei, uma coisa assim de Voyager, que era a Bilana? É The Muse também o nome? É só Muse, é só Muse. Mas é outro contexto. Eu tô falando pegar o ideal da musa e fazer alguma coisa em termos de história, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Inclusive, foi culpa daquele episódio de eu ter escolhido esse, porque eu olhei e eu pensei assim, nossa, eu gosto muito desse episódio. E aí Mari, quero participar desse. E aí depois dessa semana ela disse assim, então tá, vamos gravar. E eu, puta que pariu, errei. Foi gato por lebre, então, né? Foi. Tá bom.
Bom, aí a gente tem a história B, que é do Odo com a Luxuana, e aí eu já citei que eu acho que tem 2 problemas essa história. Um é o que eu já falei, que é a questão lá da raça, que eles tiram do bolso lá esses tavinianos. A gente não sabe se eles fazem parte da federação, o que eu acredito que não deveriam poder fazer, porque a federação não aceitaria regras desse estilo, de que se nasce menina vai ser criada pela mulher, se nasce menino vai ser criado pelo homem, e só depois com 16 anos é que eles passam a ver o outro sexo, saber que existe outro sexo. Então é muito esquisito isso. Enfim, ela só foi criada a serviço da história e acho que não foi muito bem criada. E a outra coisa, que eu acho que tem um fator importante aqui, que eu fiquei fazendo diversas perguntas sobre a Luxuana, e eu acho que um problema vem já lá da nova geração, que lá eu acho que ela foi muito mal escrita e sem muito propósito ali, só para ter um episódio ou outro. E aqui em Deep Space Nine eles tentaram dar uma profundidade maior para ela, só que ela já vem com uma bagagem de histórias da nova geração. Então fica meio difícil você conseguir. Eu lembro que no The Forsaken, eu e o Alexandre, a gente super elogiou várias coisas que a gente viu ali da relação da Luxuana com o Odo, e que aqui tem um payoff muito grande. Tem outra parte de continuidade também muito interessante, quando a gente vê ela deitando no colo do Odo, e aí o Odo coloca a mão sobre ela tal, e faz como se fosse um cobertor, e fazendo alusão àquele momento em The Forsaken, quando a situação foi o contrário. O Odo precisou dela, e ele acabou se entregando ali e acabou se regenerando na saia, né, do vestido dela. Tal. E aí é interessante que eu li algumas críticas, tá? E um cara fez um paralelo interessante de todos os episódios que a Luxuana aparece, e que nesse aqui ele conseguiu identificar elementos em todos esses episódios em que eles conseguiram colocar aqui no The Muse. Como eu não vi nenhum dos episódios da nova geração, não tenho como explanar melhor o que o cara colocou. Mas, por exemplo, a gente tem a Luxuana falando lá sobre a filha dela, a Kestra que ela perdeu muito cedo, né? A menina, não lembro agora, tinha 6 anos, alguma coisa assim, 9 anos, não lembro agora. E que aparece em Dark Page lá na nova geração. Mas, assim, eu acho que teria sido muito interessante a história, porque eles quiseram trazer uma discussão. Não sei se eles tinham a intenção, mas se eles tivessem, acho que teria sido muito interessante a discussão, que é da questão, sim, das mulheres que ficam presas ao marido e o homem usa os filhos para prender a mulher, né? A questão da violência doméstica, psicológica, porque a gente vê aqui que ela fala, a cultura era muito diferente. Aí você começa a pensar, mas então por que ela casou com o cara? Aí ela fala, não, ele prometeu para mim que seria diferente, que como eu não era taviniana, então a gente não precisaria seguir as regras e tal. Mas no fim das contas, quando ela ficou grávida, que ainda foi um acidente, que ela nem imaginava que pudesse ficar grávida novamente, o cara resolveu que não, que ele ia seguir a cultura dele, por qualquer que seja o motivo, e acho que falta isso na história, porque acho que teria sido interessante essa discussão de que ela, de repente, se viu numa situação super problemática e que até hoje atual a gente vê quantas mulheres passam por isso, que ficam presas dentro de casamento. Só que, por outro lado, para mim não se encaixa muito com o que a gente vê da Luxuana, porque a gente vê que ela é uma mulher que quebra regras, que aparentemente ela não tem medo. A gente poderia dizer assim, pensando nos dias de hoje, sei lá, ela seria uma pessoa à frente do tempo dela, ela não está preocupada com o que os outros pensam dela, né? Quebra paradigma e tal, mas aí ao mesmo tempo mostra que ela é uma pessoa frágil, que precisa de ajuda. Será que é uma fachada? Será que Deep Space Nine tentou colocar mais camadas na Luxuana, só que na nova geração ela era mais escrita, e aí você não consegue ter na realidade essas camadas? A gente
talvez não consiga enxergar, mas eu acho que tinha potencial para. O que você acha disso, Rô? Eu estou exagerando, eu estou querendo fazer a Luxuana ser melhor na realidade do que ela é. Não, acho que não é isso, assim. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, o que mais me incomoda nessa trama é o fato de que praticamente todas as vezes que a Luxuana aparece é em volta de homem, né, com história de homem, de casamento, de coisa assim. Enfim, parece que ela não tem vida fora isso. Mas, assim, disso que tu tá falando, eu também acho que é uma discussão importante e principalmente também, assim, isso é uma coisa que, em geral, a gente não tem muita noção, assim, porque não é comum a gente conviver com pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, esse tipo de coisa. Mas a verdade é que o fato da mulher ser independente financeiramente, ser forte, ser à frente do tempo, nada disso blinda uma pessoa, quer seja mulher, quer seja homem, de eventualmente se encontrar num relacionamento abusivo, num relacionamento com uma pessoa tóxica. Então, acho que esse é um ponto que talvez tenha deixado a desejar, né, como tu comentasse, assim, essa discussão, que é um negócio que é super importante, assim, às vezes a gente pensa assim, não, mas se ela tem o próprio salário, como é que ela tá nessa situação? Como é que se deixou? E a gente ainda tem a tendência de culpabilizar a pessoa que tá nessa situação. Ou dizer assim, não, mas era só ter evitado, era só não sei o que, e não é assim, porque normalmente essas pessoas que têm esse potencial de dano na vida das pessoas são pessoas muito eloquentes, muito envolventes, e aí de repente quando a mulher se vê, ela já tá dentro da casa do cara como se fosse uma prisioneira sem poder sair, que é o que ela diz ali, né, que de repente ela teve que escapar da casa dele. E, novamente, o cérebro da gente ele é master, assim, em se adaptar a situações e ir se acostumando e não querer mudar. Então, de repente, sabe-se lá quais foram as situações, quais foram as circunstâncias que foram mudando no entorno dela, que ela achou que era só um dia ruim do cara, que não é nada, que é coisa da cabeça dela, até que de repente ela se viu presa. Mas assim, realmente acho que poderia ter sido um tema interessante. Eu tenho dúvidas assim, de colocá-la nessa situação por isso, assim, por essa minha crítica, né, que é sempre em volta de macho. Parece que ela tá sempre, só pensa em casar. Mas enfim, acho que é uma discussão interessante, sim. Mas no fim das contas você vê que ela saindo do relacionamento é porque ela escolhe o filho. Ela não escolheu o marido, ela escolheu o filho. É verdade. Mas aí você pensa também, mas a Luxuana não é uma diplomata da federação? Ela não teria uma proteção da federação contra o Geal? Ela não poderia levar o filho para o planeta dela? Ela teria que seguir as leis dos Tavinianos? Eles teriam jurisdição se ela estivesse na casa dela? E essas coisas não ficam muito claras e eu acho que acabam depondo contra a história que poderia ser boa, poderia ter sido muito melhor. Eu acho que, além da antipatia total pelo personagem, eu acho que a história, se tem uma metáfora ali, uma metáfora funcional, ressonante, eu não achei. Tem a trama arbitrária para levar para onde eles querem seguir, porque ela chega grávida para dar o choque. Aí, como se deu esse relacionamento? 2 linhas. Eu casei. 2 linhas. Eu tô precisando de ajuda. 2 linhas. Mas por que ele vai levar? Porque a sociedade assim, umas 3, 4 linhas. Ou seja, vários desenvolvimentos meio que empilhados um sobre o outro. Isso tudo é trama. Isso não é desenvolvimento de nada. Isso tudo é trama. Sem desenvolvimento algum. Sem nada interessante ali nem nada muscular, digamos, ali, conectando essas coisas para dar uma sustância, para a gente entender o que ela estava passando, lembrar episódios, ou seja, em termos da personagem, para a gente entender o lado dela, para empatizar com a situação dela, o caso é muito magro, o caso é extremamente magrinho. Aí você fica observando o trama, né? Você não se relaciona com nada da personagem, você fica observando o trama. Então, ela é embaixadora da federação. Então, provavelmente, eu acho que a lógica indica que ela poderia ter mais proteção, mais sucesso, buscando na federação, buscando em Betazed, algum tipo de... Se exatamente o termo seria por filho asilo, mas algum arranjo nesse sentido, não seria problema. Ela procurou o Odo.
Aí procurando o Odo realmente por quê? Estava protegendo o filho ou queria envolver o Odo de outra maneira? Que tinha esperança de envolver o Odo de outra maneira? Não sei. E no final, a impressão que dá é que aquela cerimônia é o que é uma cerimônia, porque é tão arbitrário o negócio que o negócio até se dissolve na sua frente. Tipo, o negócio é tão arbitrário que o cara, tipo assim, eu tô casado com uma mulher, no nosso senso aqui, nessa realidade. Aí eu casar com a outra na frente, eu dissolvi o casamento da outra com a primeira e tá tudo certo. Não tem nenhuma autoridade legal lá do planeta ali, não tem ninguém autorizado a exercer aquela autoridade ali e tá tudo certo. O casamento fez a cerimônia e tá tudo certo. Chega de burocracia, Castanha. Pensa que delícia. Você casa. Delícia. A mulher casa, troca o nome. Aí você troca o nome do RG, na certidão de nascimento, na carteira de motorista, no INSS. Aí você separa. Aí você vai voltar pro seu nome. Aí você tem que trocar o seu RG, sua certidão de nascimento, sua carteira de motorista, o INSS. Aí você resolve casar de novo, aí você muda o seu nome de novo. Imagina não ter burocracia assim. Olha que maravilha, Castanha. Não mude o nome. Não mude o nome. Já tô quase querendo me mudar pra esse lugar aí, meu Deus. Eu não sei como interpretar aquela peça ali do Odo declamando ali pra Loxana e tal. Eu já chego lá. Sabe? Não sei. Sei lá, complicado. Pra mim, bem complicado. Eu entendo lá, depois, em algum lugar, eles pensarem em algum tipo de abuso. Só que, pra variar, vou falar a coisa que eu falo sempre. Parece que tem elementos demais. E tem vários elementos mal desenvolvidos e que não deixam o negócio respirar no sentido da gente se importar com o particular problema dela ali. Se perde, né? Se perde eu no acho meio que de isso muita coisa. É característica minha. Eu vou tirando tudo, vou tirando. Tiraria o bebê, ficaria com a coisa de algum tipo de maltrato, talvez. Não sei, teria que se ponderar isso aí. Eu acho que são várias coisas subitamente. E eu acho que nessa resposta de que ela queria envolver o Odo é mais pelo fato de forçar uma simetria com a questão do Forsaken, talvez. Não, vamos fazer uma simetria com o Forsaken. É legal e tal. Sei lá, meio que a partir de determinado ponto eu fiquei até perdido. Eu fiquei só olhando, assim, só olhando. Você, Ale, o que você acha da Lwaxana em si, antes da gente entrar mais, assim, na relação dela com o Odo e do próprio Odo? Eu acho que ela estava totalmente dentro da caracterização dela, que foi construída até esse momento. Eu acho que o contexto ali do relacionamento dela é mais ou menos como a Rô falou. Cara, ela é assim, entendeu? Tem gente que é assim, tem gente que precisa estar sempre envolvida com alguém dentro de um relacionamento. E dessa vez, infelizmente, ela escolheu um pouco mais errado, né? Pela cultura do cara. É só para lembrar que aqui, a gente estava aqui, né, em 1996, tinha tido um filme no começo dos anos 90, 1991, chamado Nunca Sem Minha Filha, com a Sally Field, que conta a história de uma americana que, enfim, ela fica presa lá no Irã com a filha dela, enfim, o marido não deixa ela sair, fala, você quer ir embora, você vai embora sem a nossa filha. Então tem ecos desse filme nesse episódio aqui. É um bom filme. Tá? Então, assim, eu acho que, fazendo uma analogia, não é muito diferente, se a gente for pensar bem, assim. Hoje em dia, a gente ainda tem, né, situações como essa. Às vezes, independente da nacionalidade, a mulher casa com um cara que é de uma cultura diferente, não necessariamente árabe, islâmico, o que quer que seja, mas quantas vezes a gente não vê que o cara fugiu, levou o filho, levou a filha, e a mãe não consegue ter acesso mais à criança, entendeu? Então, assim, acho que a discussão, na época, não era tão... Assim, as pessoas não chamavam tanto atenção para esse tipo de discussão, mas seria uma discussão válida. Então vejo o mérito de terem colocado do roteiro dessa forma. Acho que a Lwaxana está dentro do personagem, totalmente. Ela é meio destrambelhada, né? Precisa estar se relacionando com alguém sempre, pelo jeito. Uma pessoa aparentemente emocionalmente carente. E, cara, querendo ou não, quando o negócio esquenta, né? Quando a fome me aperta, a vergonha afrouxa, né? Como diz o ditado. Ela correu para quem ela, de certa forma, tinha algum grau de conexão. E a Mari já adiantou aí. A gente tem situações canônicas aí no Forsaken e tal, onde eles, né, desenvolveram um tipo de amizade, diria até um
um certo tipo de cumplicidade que ela se sentiu, assim, no direito de procurar o cara, me ajuda, tal, entendeu? E a gente tem que considerar também o background do Oda, né? O Oda é chefe de segurança, enfim. É um cara que está sempre interessado na justiça, né? Obviamente dentro do conceito dele de justiça, vamos dizer assim, mas está interessado em justiça, em que as coisas aconteçam de forma justa, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que, assim, essa parte eu não vejo nenhum tipo de problema. A história é ok, tem seus problemas, mas essa aqui não. Acho que, assim, a gente precisa entender também que precisa condensar uma história dentro de 40 minutos. Então, alguns elementos sempre vão ficar faltando. E aí a gente tem que completar as lacunas com o que a gente tem. A Mari já falou, né? Se a gente for pegar aí toda a trajetória da Loxana desde a nova geração, você consegue encaixar ela nesse contexto, entendeu? E o Odo também. Então, assim, eu vejo mérito nessa história B. E vou ver mais mérito ainda com o desenrolar lá, enfim, né? Da cena dos dois juntos, o Odo colocando pra fora, né, como ele se sente de fato. Então, eu não vejo nenhum problema, honestamente. Aliás, muito pelo contrário, essa parte da história realmente me pega, como também me pegou lá em The Forsaken. Eu acho que claramente aqui a gente vê que o René Echevarria, quem mais ajudou a escrever, conhecia as histórias que foram contadas na nova geração. Não tiraram do nada as coisas. Realmente acho que eles se esforçaram para colocar elementos já vistos anteriormente. Não sei se no final das contas tudo se encaixa, porque esse episódio acabou sendo a última aparição da Majel Barrett em tela em Jornada nas Estrelas. Até então tinham sido 9 anos seguidos em que ela apareceu pelo menos uma vez por ano em algum episódio, e aí se encerrou aqui. Então mais ou menos que deu um encerramento para a personagem, trazendo elementos de praticamente todos os episódios em que ela apareceu. E eu acho que foi uma baita de uma oportunidade perdida, cara, de desenvolver o relacionamento dela, de fato, com o Odo em outros episódios futuramente. Eu não sei se tinha alguma questão contratual quando o Gene voltou a assumir Jornada nas Estrelas, né, lá em meados dos anos 80. Eu não sei se tinha algum tipo de questão contratual, entendeu? Dele colocar, sei lá, uma história aí, sei lá, por ano. Não sei. Acho, assim, deveras estranho ter uma personagem da forma como a Majel Barrett incorporou aí. Mas, enfim, criaram a personagem, né? Criaram todo ali um background pra ela, desenvolveram ela. E, cara, assim, eu vou ser um pouco polêmico agora. Cara, eu acho que a relação do Odo com a Loxana parece ser mais genuína e natural do que o Odo, por exemplo, com a Kira, entendeu? Na minha visão, tá? Minha visão. Eu entendo quem pensa diferente, mas essa é a minha visão. Eu acho que assim, o Odo parece ficar muito mais confortável com ela, entendeu? Parece as coisas acontecem de forma muito mais orgânica, entendeu? Parece que o Odo ele consegue ser ele mesmo com ela, entendeu? Por mais ridículo ou idiota que ele possa parecer, os momentos dos dois são mais genuínos. Pô, aquela cena dele brincando com ela lá de esconde-esconde lá nos aposentos dele, cara, eu achei super bacana aquilo, assim, super lírico ali, entendeu? Às vezes você só faz essas coisas ridículas com quem você realmente tem um tipo de cumplicidade, um tipo de amor diferente, que você não tem medo de ser julgado de forma alguma, você está se entregando completamente, mostrando quem você é de verdade para a pessoa. Isso é muito difícil, assim, de você encontrar esse tipo de relação, entendeu? Acho que isso suplanta um pouco o tipo de relação que ele tinha com a Kira. Claro que ele tinha uma grande amizade, uma cumplicidade com a Kira também. Mas acho que as coisas com a Loxana desde o começo, ele se mostrou vulnerável desde o começo para ela, entendeu? E ele fala no discurso ali, que achei até muito tocante o discurso dele, que ele não estava mais sozinho depois que ele conheceu ela, cara. Então, mas assim, eu não vejo isso como uma coisa real. Eu acho que ele não estava abrindo o coração dele 100% ali. Eu acho que tem meias verdades ali. Eu vejo o Odo como um cara incapaz de mentir. Eu acho que ele não mentiria. Eu também acho. Eu acho que ali a relação da Luxwana com o Odo começou por uma questão de necessidade. O Odo nunca teria se aberto com a Luxwana se ele não tivesse ficado preso com ela lá no elevador. Aliás, ele até aquele momento ele sempre foi muito reservado. Aí eu acho que o mérito da história é que
como a Luxuana era uma pessoa totalmente assim, que não se importava como as pessoas são, como ela é o que ela é do jeito que ela quer e não sei o quê, ela foi a primeira pessoa que o Odo conheceu que não o julgou de forma alguma e sempre o tratou de maneira normal, diferente do que ele sentia que as outras pessoas o tratavam. Mas eu acho que na relação do Odo com a Kira é mais genuíno a construção da aceitação da Kira com o Odo. Eu acho que é mais bonita a construção disso quando a gente vê lá no... esqueci o nome do episódio, lá na 7ª temporada, quando ele quando tem lá o transmorfo que quer que ele vá embora, e aí a Kira fala pra ele, Chimera, entendeu? E aí a Kira organicamente começa a ver o Odo de uma certa forma. Eu acho que é mais bonita a construção do enxergar da Kira sobre quem é o Odo e como ela gosta dele e o amor que ela tem por ele. Mas enfim, não vamos falar disso daqui, vamos falar... Ainda não chegamos lá. Mas assim, eu vejo que aí, do lado da Luxuana, eu não tenho certeza também se é muito genuíno o amor dela. Eu acho que ela tá tão acostumada a ter o que ela quer, pelo que a gente já viu, que eu acho que ela se apaixona pelo Odo exatamente porque ele a rejeitou. Então, não sei, me parece que por um momento aqui o Odo meio que seria uma conquista, um troféu para ela. Até fico questionando, será que o medo dela de perder o filho era genuíno? Ou tinha outras coisas por trás dela querer se separar? Ou do porquê ela foi atrás do Odo? Como essas coisas não ficam claras, a gente pode imaginar diversas possibilidades. Agora, eu acho que do lado do Odo, além dela ter sido essa primeira pessoa que se mostrou indiferente ao fato dele ser um transmorfo, o que ele não tinha essa receptividade das outras pessoas com quem ele convivia há mais tempo, eu acho que aqui nesse momento, e aí o Castanha fala que achou que para ele o Odo ficou muito diferente do que a gente tinha visto até agora, eu acho que ele meio que sentiu que ele tinha ali uma possibilidade de ter alguém para cuidar. Era a conexão dele com o mundo dos sólidos, mas sem se magoar, que era o que ele não conseguia com a Kira. A Kira era a ligação dele com o mundo dos sólidos, mas ele tinha a rejeição dela, né? Ela não gostava dele do jeito que ele gostaria que ela gostasse. E aí, nesse momento, a Kira tá com o Shakar. Então, eu acho que o Odo viu que, de repente, ele poderia ajudar a Luxuana de alguma forma. Da mesma forma que a Luxuana o viu lá em The Forsaken e tal, lá ele também começa a enxergá-la de uma maneira diferente, apesar do jeito que ela enche o saco dele, né, em Fascination mais ainda, mas aí eu acho que ele fica com essa coisa, assim, de poder querer ajudá-la de alguma forma. E aí, em algum momento, meio que ele se enamora com a possibilidade. Eu acho que aquela cena lá é muito bonita, quando ela deita no colo dele, mas que antes ela põe a mão na barriga para ele sentir o bebê e tal. Ele acha talvez aquilo fascinante, aquela coisa de ter uma vida ali na barriga dela, é algo muito diferente da realidade dele. E aí acho que ele cria assim, eu não posso ter a Kira e tal, mas de repente eu posso ajudar a Luxona de alguma forma, posso ajudar essa vida nova aqui que vai nascer. E aí ele meio que fica balançado nesse sentido. E aí você vê que, por um lado, ele fica meio triste quando ela diz que vai embora, mas ele entende o lado dela. E aí ela diz, mas você ia ficar comigo para me ajudar, mas você não ia gostar de mim verdadeiramente, e aí eu ia querer mais e você não ia poder oferecer isso para mim. Então ela também sabia que ele não estava ali oferecendo ajuda porque ele ia passar a gostar dela. Mas era uma coisa assim mais, sei lá, a busca do Odo por uma conexão com os sólidos, porque nesse momento ele tinha, num primeiro momento, não querido ficar no Link, e aí depois ele matou um transmorfo, então ele sabe que ele é pessoa não grata no Link, ou ele imagina que seja. Então ele está desconectado com a possibilidade de voltar para o Link. Eu não sei, eu meio que vi isso dessa forma. Isso. Eu acho que ele se sente
mais à vontade de estar com a Lwaxana, porque ele não tem os sentimentos que ele tem pela Lwaxana. Então é normal a pessoa ficar mais à vontade, assim. Outra coisa, ela ser apaixonada pelo Odo é aquela coisa também. Ela decretou isso em 2 linhas, nunca comprei essa ideia, isso caiu do céu, mas totalmente arbitrário, e vão construindo coisas em cima de uma coisa que eu sempre não gostei, entendeu? Então não tem nem como tentar salvar alguma coisa aqui. Eu acho assim, Kira e Odo, a relação deles eles se respeitam muito, se admiram muito, eles colocam, para o outro é muito especial, e o Odo, além disso, ele é apaixonado por ela, ele quer um relacionamento íntimo. A Lwaxana não, ele não olha ela tão de baixo para cima, e também ele não tem esses sentimentos todos, então de certa maneira é mais fácil. E ele teve esse encontro, também não ligo a mínima para esse encontro em particular, mas teve esse encontro, teve essa conexão, e ali ele tenta meio que eu não tenho a Kira e tal, eu não vou ter filhos no modo tradicional, eu vou fazer uma boa ação. A gente consegue imaginar quem escreveu isso aqui pensou em algumas partes, isso aí, alguma mecânica aqui. Mas eu tenho muita dificuldade eu não compro muito essa história dele, que ela seja tão importante. Pô, o Garak, se você pegar o material do Improbable Cause da Esquece, o Garak é 100 vezes mais importante pro Odo. Ou seja, através do Garak você conheceu muito mais o Odo, através do Odo você conheceu muito mais o Garak. Entendeu? E é o tipo de relacionamento que ele não vai chegar no aberto e vai falar alguma coisa. E nisso tá até mais o charme do negócio. Ou seja, é um negócio bastante mundano eu tô casado, eu quero descasar e tal, tenho filho e tal. Meio pouco explicado em termos sci-fi da coisa e é resolvido de uma maneira muito simplória, eu acho. Por isso que eu falei que essa parte da história eu tenho muita dificuldade até de ver. Que eu acho meio bobo demais, entendeu? A outra eu consigo entender que tem uma mecânica ali, é um clichêzão do começo ao fim, né? Mas essa aí eu tenho uma certa dificuldade para aceitar. Eles estão usando o que estabeleceram antes, tá? Tem referência da TNG, provavelmente tem alguma coisa Ferengi que eu já não lembro mais direito, alguma outra coisa, mas eu tenho dificuldade de me conectar com essas coisas aqui. Se tivesse uma coisa forte, tipo um motivo forte, para ela estar ali, procurar o Odo mais claro, até usar a hora toda para essa história, a gente poderia, pelo menos eu até, se fizeram um esforço de mostrar uma situação que o Odo poderia ajudar, a situação é realmente difícil, tem a ver com o que ela já foi, com o que ela já se apresentou como, mas eu acho várias pequenas coisinhas mal explicadas, cada uma, e eu não consigo ter essa relação toda, ter essa empatia com a situação que ela está vivendo ali. E tem um ar meio sei lá, tem um ar que não é tão sério assim, tem um ar que é meio de brincadeira, em tudo aí, ou eles não querem levar a coisa pro lado sério realmente, que acaba matando o negócio pra mim. Aí vai ficar difícil. Rô, o que você acha dessa parte da história? Eu acho que não tem muito mais a acrescentar, assim, com relação a esses meus incômodos, né? Os incômodos que geram, assim. Eu concordo, assim, com vocês, acho que é bem arbitrário, né? Essas características dessa raça são bastante convenientes, né? Para a história pousar onde pousa. Acho que... Eu não sei se eu concordo com o Alê dessa coisa da Lwaxana e do Odo terem mais química, digamos assim, do que o Odo e a Kira. Eu acho que os dois casais, digamos assim, fazem sentido de algum jeito para mim, sabe? Eu acho que a Kira e o Odo foi uma construção legal, embora talvez eu até preferisse que eles não tivessem sido um casal no final. Mas eu entendo, assim, a construção, entendo o que levou eles até esse momento. Acho que também com a Lwaxana também, para mim, faz sentido por outro lado, assim. Mas eu concordo, assim, que eu acho que talvez tenha sido pouco tempo para essa história, sabe? De tentar dividir o tempo com essas duas histórias e não conta direito nenhuma das duas. Então é aquilo que vocês comentaram já antes, assim, tipo, de onde surgiu, para onde foi, saiu como um pozinho de pirlim-pim-pim, ninguém sabe de que se alimenta, onde vive, isso pra vampira, e aí pra essa história da Lwaxana, como é que casou, como é que surgiu, enfim, é tudo muito passado, acho que vai muito rápido e acaba não aprofundando nenhuma das duas histórias,
e talvez as duas tivessem potencial, né? Se tivessem sido mais bem exploradas, assim. E por outro lado, eu concordo com o que o Alê falou no início, assim, né? Que ele comentou que no final, assim, nenhuma das histórias tira os personagens do seu papel, assim. Eu discordo do Luiz, assim, acho que essa coisa do Odo, assim, né, de que ele não enxergou o Odo mais no final. Eu enxerguei, assim, eu achei o Odo, como eu disse, assim, eu acho que ali, eu acho que o Odo seria incapaz de mentir, talvez, novamente, né, talvez seja uma ilusão minha, porque eu gosto muito do personagem, mas acho que até isso, assim, ele buscou dentro dele as coisas mais positivas que ele via nela e tal. Então, acho que os dois personagens, o Jake e o Odo, saíram bem da história, Lwaxana sendo ela como sempre. Enfim, tudo deixando a desejar, né? Um episódio bem mais ou menos. E é isso, esquecível, um episódio esquecível. Não, então, o que eu acho, assim, né, só reforçando o que eu acho que, assim, existe uma questão que, assim, né, eu não diria que é química, mas o tipo de relação que eles descobriram que eles tinham, que remete a Forsaken lá, eu acho que é uma coisa um pouco meio imprevisível. Em algum momento, o cara, literalmente, ficou desnudo, entendeu? E encontrou uma pessoa que ele podia confiar. E, da mesma forma, dessa vez aqui, né, você já frisou essa questão. Aqui foi o inverso. No momento que ela se sentiu desnuda, ela lembrou do cara. Então, eu acho isso forte. Olhando, assim, as relações humanas, às vezes... Enfim, você tem uma relação com uma pessoa, um casamento, o que quer que seja, mas não um nível de profundidade ao ponto de que você conhece uma outra pessoa, vê poucas vezes e desenvolve um relacionamento até mais profundo, entendeu? Então, às vezes, a gente não escolhe muito. A gente é escolhido, vamos dizer assim. E no final ali, eles, infelizmente, resolveram terminar a história de forma que ela falasse, cara, eu não quero ficar com você porque aqui agora, porque primeiro que não seria justo com você e também não seria justo comigo. Você tá interessado em outra pessoa e, cara, eu vou me magoar. Aí a parte prática, né? A luta sendo prática. A relação não era sustentável naquele momento. O mais sensato ali era realmente ela sair fora para manter ali a amizade. Mas eu acho que foi uma oportunidade perdida pra série. Sei lá, futuramente ela poderia ter voltado, enfim, em outras circunstâncias. Talvez a Majel Barrett não tivesse o estofo necessário para isso. Então, enfim, ela não voltou, como eu disse também, sei lá, se tinha alguma questão contratual. Mas eu acho que nessas poucas interações que eles tiveram, eu achei, assim, bastante genuína, assim, a relação dos dois. Natural. E, como eu disse, bem intensa, né, do ponto de vista de âmago mesmo, de alma, entendeu? De você, sei lá, encontrar alguém que você sabe que você pode compartilhar, de repente, quem você é de verdade, o que não é muito simples. Querendo ou não, né, principalmente nos dias de hoje, rede social, a gente está vendo só a superfície. Né? É difícil você ver realmente a pessoa como ela é por dentro, de fato, como ela está se sentindo, como que ela é de verdade. Isso é super difícil hoje, né? Desenvolver esse tipo de relação. Então, acho que isso é um mérito aí, não só do episódio, mas da relação que foi construída dos dois. Mas eu também entendo também que, assim, a gente poderia ter tido talvez um desenvolvimento diferente pro final, entendeu? Talvez deixar alguma coisa um pouco mais no ar, assim. Enfim, poderia ter sido um pouco mais satisfatório o final, né? O desfecho do episódio nessa trama B dos dois. Porque, no final das contas, por mais que a gente tenha visto lá o discurso do Odo e tal, parece que ficou muito casualístico ali, muito, tipo assim, ela usou o cara pra poder se livrar do marido lá. Tudo bem que a ideia foi dele e tal, mas ficou parecendo que foi muito circunstancial o negócio. Por aquilo que a gente viu no episódio, poderia ter sido um pouco melhor, poderia ter sido diferente. Tem uma cena que eu acho engraçadíssima, é logo no começo, eles estão ali no quark, a Kira Dax de fantasia, que elas iam pra Holosuite, e aí o Worf e a Lwaxana contando as tristes histórias dela, e os três super deprimidos, né, porque ela tá emanando o sentimento dela, o fato dela estar deprimida, aí ficam os três deprimidos, aí o Odo chega, não, vamos dar um passeio, aí o Odo fala, eu vou. Eu achei muito engraçado. É muito besta, né, a cena, mas é engraçado. Enfim, Castanha, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o episódio? Não, essa parte aí do Odo Lwaxana, meu Deus.
Eu ainda digo mais, eu acho que se você fizer a linha reta do... Como é que é o nome do Forsaken pra esse, você tem essas coisas. Mas se você bota o Fascination no meio, eu não acho que eles têm tanto relacionamento, não. E a Lwaxana se comporta no Fascination largamente como ela se comportava lá na nova geração, entendeu? O Fascination depõe muito contra, né? Então, A ponte sei entre lá, o Forsaken e esse, se não tivesse o Fascination no meio, seria melhor, eu acho. Se o Fascination não existisse, seria melhor, claro. Mas O mais ou Fascination menos não isso. existiu, pô. Não existiu. Nunca existiu? Tá bom. Não, Fascination não existiu. Pra mim, não. Tá lá nos extras de Voyager. É. Tá bom. Então é isso. Você tem a história que eu gostaria de ver seria do Jake, e foi mal feita com o clichê da Toys, aí do vampiro de alguma coisa. Foi dada continuidade aí com a Lwaxana, daquele relacionamento estabelecido lá no The Forsaken, e eu não tinha muito interesse em princípio, e além do que a gente não... Pelo menos eu não vi grandes esforços para produzir uma história interessante aqui, que fizesse sentir alguma coisa, ficar do lado dela, ou ver potencial futuro para os dois. Eu, no fundo, eu senti alívio em saber que ela não retornaria mais. Assim, tipo, não, só não. Seria uma tristeza se eles tivessem Tipo, escutado Kill o e a Alê. Lwaxana nunca deveriam ter ido para Just Nine. Assim. Para mim isso é muito claro. Você, Rô, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que a gente não falou no episódio? Assim como tu, então, vou falar da minha cena que valeu o episódio. Tá, não sei se valeu, assim, todo o episódio. Talvez seja meio forte, mas eu adorei aquela cena depois do casamento, o Quark dizendo, vamos lá, vamos todo mundo comemorar o casamento, não sei o que, no bar. Aí, nossa, como tu tá mão aberta hoje. Ele disse, eu sou um romântico inabalável, alguma coisa assim. Aquela cena eu achei bonitinha. Foi a cena que me abriu um sorriso, assim. Mas é isso. E você, Ale? Tenho certeza que você vai comentar alguma coisa sobre os atores que a gente não comentou, que tem coisa Tem que comentar. que é importante a gente colocar. E mesmo sobre a direção do David Livingstone, se, assim, o quanto você acha que talvez tenha prejudicado o episódio, o fato dele não ter gostado, dele não ter se entendido com o material que foi dado para ele, o quanto você acha que isso talvez tenha tido implicações na direção do episódio. Não digo tanto direção de atores, mas da parte técnica mesmo do episódio. Se isso você acha que contribuiu ou se, tipo, foi um episódio café com açúcar e nada muito elaborado, ele fez o que tinha que ser feito ou não. A direção, se tivesse sido melhor, poderia ter melhorado alguma coisa, a impressão que a gente tem do episódio? Ou o ruim do episódio mesmo é o roteiro? Acho que em grande parte o roteiro realmente foi pouco inspirado, mas eu acho que o Livingstone realmente tem uma parcela de responsabilidade dele, como ele mesmo apontou. Eu sempre falo que assim, né, o nome do cargo é diretor, então o cara está dirigindo, ou seja, ele está guiando para onde o episódio está indo, né? O que ele quer mostrar para a audiência. Então a responsabilidade majoritariamente é dele, né, do que vai pro ar. A gente teve um gasto de dinheiro aqui com efeitos especiais, tem a cena que você já comentou do Odo lá, virando uma coberta ali para Lwaxana. A gente teve umas externas ali, uns ângulos diferentes, uns transportes chegando. Ele tentou fazer algumas coisas, mas assim, também não estava no momento mais inspirado dele. Primeira tomada ali na estação ali, o Jake, né, olhando o pessoal chegando e tal. Foi até bonitinha. Tem algumas outras cenas também da Meg Foster chegando ali no Replimate também. Ele faz uma tomada de longe, né, pegando ela vindo lá de longe, depois chegando, o mesmo enquadramento, enfim, tem algumas assinaturas dele, mas eu confesso que eu esperava muito mais dele como diretor pelo que ele já tinha mostrado até aqui. Então acho que ele deixou um pouquinho a desejar. Em relação aos atores, como eu já disse, eu acho que ele acabou não ajudando muito o Sarah Clofton, que era o mais juninho ali, que mais precisava de ajuda. Tem uma cena muito ruim mesmo, que é quando o Sarah Clofton vai lá pro Replimate, depois de ter tido uma sessão lá com a vampira lá, com a Meg Foster, e aí ele vai e pede um suco de laranja lá no replicador e vai sentar na mesa, aí senta na cadeira,
e cai de uma forma muito artificial ali, entendeu? Nossa, achei meio constrangedora essa cena. Muito ruim, Você vê que ele assim. tá meio apoiando a mão pra não cair direto, né? Bem ruim. Foi muito natural, assim. Ele não Nossa, pensou, né? foi péssimo. Nossa, essa foi muito ruim, assim, cara. Isso não é do... Você vê que, não sei se ele leu o roteiro, não gostou, não, sei lá, não planejou exatamente do jeito que ele queria, não sei, cara. Não foi uma semana boa de trabalho pra ele, não. Foi citação ao Paul Lynch, Alexandre? O que você acha? Cara... Foi uma homenagem ao Paul Lynch? Cara, eu acho que nada que ele fizer de ruim vai chegar perto do que o Paul Lynch fez, assim, também, né? Entendeu? Sinceramente, cara. O Paul Lynch realmente é o concurso de ruindade, né, cara? Ele ia mandar, se bobear, ele ia mandar o Ciraculoff dirigir a cena. Dirige você aí e tal, não sei o quê. Tô lendo a minha contigo aqui, vai dirigindo aí. Mas assim, cara, não tá no padrão David Livingston aqui, cara. Tanto que, né, como eu já citei, depois ele, lá em 2012, ele deu uma entrevista dizendo que ele nunca deveria ter dirigido esse episódio, pelo menos do jeito que ele dirigiu. Sei lá, a gente tem que considerar que o cara é humano, às vezes tá numa semana ruim, sei lá, brigou com a esposa, sei lá, brigou com o Ciro, tomou uma comida de rabo lá do Rick Berman, sei lá, cara, entendeu? Mas não foi uma boa semana de trabalho dele, não. E acho que isso impactou diretamente na qualidade do episódio, que foi pra tela. Então, assim, não fez nada muito diferente. Ele tem aí as assinaturas dele, ele tentou, mas você vê que não foi legal. E a cena que mais me incomoda é a cena final, ali, da vampira ali com o Jake, naqueles conduítes ali. Cara, eu achei aquilo ali, cara, ficou realmente muito ruim, assim, muito mal filmado. O próprio clima, assim, da cena, sabe? Eu não achei bem montada, achei artificial. Aí o Cisco manda a mulher sair pro lado, a mulher sai pro lado, tudo certo. Achei bem ruim essa cena ali, cara. Entendeu? Não, acho que ele podia, de repente, ter filmado de outros ângulos, de repente em outro lugar. Bem ruim, assim, cara. Fiquei até surpreendido negativamente com essa cena, assim. Mas, enfim, foi pro ar, é isso aí que a gente tem. De forma geral, de direção é isso, Mari. Sobre o elenco, a gente já citou a Meg Foster, eu gostei da participação dela. Ela já era uma atriz experimentada, né? Sabia o que estava fazendo. Aí só uma triviazinha dela aqui, duas na verdade, né? Ela tinha feito o papel da Maligna do filme Mestres do Universo, né? Aquele filme do He-Man de 1987 com o Dolph Lundgren e teve a participação do Frank Langella, né? Como o esqueleto. Frank Langella que tinha feito a participação aqui em Deep Space Nine na segunda temporada, né? No trilogia do Círculo lá. E o Robert Duncan McNeil, que é o Tom Paris lá de Voyager, também participou desse filme. E ela tinha trabalhado também num filme chamado Eles Vivem, em inglês They Live, de 1988, do John Carpenter. É um filme meio trash, assim, mas é conceitualmente interessante. Pra quem não assistiu, é uma ficção científica. Um cara descobre uns óculos escuros, e com esse óculos escuro ele consegue ver, como se fosse uma visão de raio-x, vamos dizer assim. E ele vê que a Terra está tomada por vários alienígenas. Enfim, é meio sci-fi cult, vamos dizer assim. Meio trash, assim, mas conceitualmente interessante. Vale uma assistida para quem gosta do gênero. Legal, sim. Você gostou desse filme, Castanha? Gosto, sim. E tem a participação também do Michael Ansara, né? Que é o ator que protagonizou lá o Kang, né? O Klingon lá. Desde a série clássica lá no Day of the Dove, depois aqui em Blue Dove, e tinha feito flashback também lá em Voyager. Aqui, Não, enfim, vai fazer. Iria fazer. iria fazer, na verdade, né? Antes que vem, inclusive, né? No próximo ano ele faria. Mas, enfim, não deram muito material para ele aqui. O interessante foi ver ele sem maquiagem total. Tipo assim, tem ali uma prótesezinha no nariz, mas ele tava ali, a cara praticamente limpa ali, então foi interessante. Ele fez o que deu para fazer ali também. Acho que os embates dele com o Oda ali interessantes. Mas deram um pouco tempo de tela para ele também, então foi o que deu, né? Acho que da minha parte era isso, Mari, de trivia aqui. Só tem uma curiosidade aqui, que quase passa desapercebida. Quando a vampira tá chegando na estação, que ela olha para cima ali pro Jake, passa um alienígena do lado dela. Esse alienígena, na verdade, foi um cara que ganhou um concurso da Playmate Toys, que é uma empresa de brinquedos lá de Hong Kong. Eles fizeram um concurso, e aí, enfim, quem quisesse se inscrever tinha que desenvolver uma maquiagem ali, uma roupa de um alienígena. E ele ganhou esse concurso. E quem ganhasse esse concurso ia participar de um episódio de Jornada nas Estrelas. Então ele ganhou o prêmio nesse episódio aqui. Então ele passa do lado da Megan Foster na cena inicial dela.
É um que parece que o cérebro do cara é meio cinza, tá meio que aparecendo, assim. Não dá pra ver muito bem, não, mas o nome do cara é John Paul Lona. Segundo ele, o nome do personagem chama Run-Up, da espécie dos brasilianos. Enfim, fica aí a trivia e curiosidade. Mas eu vou fazer um último comentário daquela cena que você falou do início, do Jake ali no Promenade. Ela tem ecos do episódio anterior, né, do Shattered Mirror, que o Jake tá ali também, um misto de pensando em possibilidade de histórias e com saudade do Nog, né? Então é interessante que o Jake continua voltando naquele local, né? E a gente vê o quanto aquele local é importante para ele e para a vida dele. Então é legal que eles continuam colocando ele nessa posição. Verdade. Só um comentário rapidinho. Além do boliano de tupete, que é totalmente absurdo, a Patricia Tallman parece como uma enfermeira que... A Patricia Tallman o pessoal conhece de Babylon 5, mas aqui ela trabalhava geralmente como dublê da Naná e de outras atrizes. Geralmente da Naná, às vezes ela pegava uma linha, pegava uma fala, geralmente com uma personagem bajoriana. Ela é enfermeira que leva... Eu não sei se ela é vaporizada ou se ela leva um catiripapo lá da Anaya ou Naya ali que ela toma só uma porradinha, porque depois... Toma só uma porradinha, né? Porque depois eles comentam que a enfermeira falou que tinha um alienígena a lá. enfermeira fala que foi vaporizada, não. Aí a vampira parece mais poderosa e tal e dá um cacete nela. Uhum. Aí era isso. Então vamos para as notas. Ale, quantas estrelas para The Muse? Eu dou 2 estrelas para The Muse. Como eu disse, não é um dos meus preferidos, mas também acho que esse episódio é muito subestimado, entendeu? Então fica com 2 estrelas aí. E você, Castanha? Eu ia dar 0, mas eu vou dar 1. Mas eu ainda acho que é o pior desde Fascination, provavelmente, entendeu? Pelo menos só tem essa desgraça na temporada inteira. Pelo menos isso, mas esse foi difícil de ver. Ele é pior do que eu me lembrava. Achei pior do que eu me lembrava. Vai de 1 estrela. E você, Rô? Eu dou 2 estrelas, porque é ruim, mas não é o pior de todos. Então, 2. Eu vou ficar no meio termo, eu dou 1,5 estrelas para esse episódio. Muito bem, então assim a gente fecha mais um episódio. Roberta, brigadão pela participação aqui no Balde, é sempre muito bacana ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite e até a próxima. Ale, valeu pela participação, pelo bate-papo. Valeu, até a próxima. Castanha, prazer sempre estar aqui conversando contigo sobre Deep Space Nine. Valeu, Mariana, Alexandre, Roberta. Foi um prazer, como sempre. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Lembrando que você pode escutar esse podcast direto da nossa página do Trek Brasilis ou então lá na nossa página do YouTube. Aproveita e deixa o seu comentário. O que você acha do The Muse? O que você acha desse episódio do Balde do Odo? Do que a gente colocou aqui, das nossas opiniões, o que vocês acharam do episódio. E aí a gente se vê daqui 15 dias com um episódio que eu acho que vai ser bem interessante. Até lá, valeu!